8h04. Estamos em contato agora aqui pela Rádio Estadão e ESPN com o cardiologista e ritmologista da SOBRAC, a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, Leandro Zimmermann. Tudo bem, doutor Leandro? Tudo tranquilo. A gente vai falar sobre o risco de morte súbita em corredores de maratona. Existe mesmo esse risco ou novas pesquisas têm tranquilizado aí os praticantes da corrida? O que acontece é que existe sempre o risco de haver algum evento, alguma morte súbita numa atividade física mais importante. A questão é que estava havendo uma ideia geral de que esse risco era grande, que esse risco estava aumentando, porque a gente vê muita notícia a respeito na imprensa. Mas agora saiu uma pesquisa grande com mais de 10 milhões de corredores, mostrando que esse risco, na verdade, não é tão grande como se imaginava, e os dados são bem tranquilizadores nesse sentido. Dá para a gente saber qual é a porcentagem aí de casos, qual que é a incidência desse problema? Tá, sim, nós temos números bem precisos sobre isso. Tá? A incidência geral, a chance de acontecer é de 0,54 a cada 100 mil corredores. Quer dizer, bem pequena, né? Muito pequena. Então, se a gente vai falar na chance de uma pessoa ter um risco, é 1 a cada 184 mil corredores. Esse é o risco geral. Aí tem homens que têm mais risco que mulheres, quem corre maratona completa tem mais risco do que meia maratona, mas o risco geral é esse, 1 a cada 184 mil corredores. É realmente pequeno. E existem pessoas que têm mais risco, têm um risco maior do que outras? Tem sim. Então, assim, o fato de ser homem já coloca o risco aumentado em torno de 5 a 6 vezes. Isso realmente é um risco maior. A outra questão de risco é uma doença específica do coração que se chama miocardiopatia hipertrófica, que é uma doença genética, que é realmente a doença que mais coloca a pessoa em risco. E fora isso, aqueles fatores todos conhecidos, de chance de infarto, a pessoa que fuma tem mais risco, a pessoa com diabetes tem mais risco, a pessoa com pressão alta tem mais risco, o sedentário tem mais risco. Aí são todos aqueles fatores que a gente já conhece há bastante tempo. Todo mundo diz, né, quando você vai começar uma atividade física, que é preciso antes fazer uma avaliação física. Quais são os riscos, né, do ponto de vista do coração, de você começar uma atividade física muito intensa sem ter feito aí uma preparação, uma consulta? O grande risco é realmente na linha de infarto e de parada cardíaca, porque muitas vezes as pessoas não estão sentindo nada ainda e a primeira manifestação pode já ser uma coisa séria, tipo isso, tipo um infarto, ele não vai ser exigido da forma normal do dia a dia. Então, se nós queremos fazer o coração ser exigido de uma forma mais intensa, nós temos que ter certeza de que o coração está com condições de aguentar. E essa é basicamente a razão pela qual se deve obrigatoriamente fazer uma avaliação cardiológica antes de fazer atividades mais fortes. Existe uma frequência cardíaca aí, um limite? Claro que cada caso é um caso, depende do físico da pessoa, da preparação, mas existe aí um limite? Olha, quando a pessoa está fazendo atividade física, tantos batimentos por minuto, mais que isso é perigoso. Não, existe esse limite, mas esse limite é variado de pessoa para pessoa. Até existe uma fórmula que se usa para grosseiramente calcular isso. Tá? Se tu pegares o número 220, tirar a idade da pessoa e em cima disso calcular em torno de 60% a 70%, vai ter um número. E este número é o número no qual as pessoas mais ou menos deveriam trabalhar o seu coração. Então, peraí, deixa eu só repetir. 220, isso, eu sei que fica mais complicado. Mas 220 assim, menos 220 menos a idade. Menos a idade. Isso, e aí tu vai ter um número. Deste número, se tu fizeres 60%, 70%, é a frequência cardíaca boa para se fazer atividade física de saúde, né? Atividade física que vai ser benéfica para a saúde. Então, só como exemplo, a pessoa com 40 anos de idade, pega 220 menos 40, 180. Então, se tu fizeres o cálculo com 180, isso vai dar aproximadamente 130, 135 batimentos por minuto. Então, uma pessoa de 40 anos de idade, se quer fazer uma atividade física para ser saudável, ela tem que trabalhar nessa faixa, 120, 130. Então, essa é, vamos dizer assim, uma forma
grosseira de se ter uma ideia do número ideal. Mas, de novo, olha, isso vale para a pessoa que vai fazer uma atividade física convencional, de baixa carga. Quem vai se submeter a esforços tipo maratona, não se aceita uma avaliação só desse tipo. Realmente tem que fazer uma avaliação inteira para se ter certeza do número. E a pessoa que não está fazendo atividade física e resolve começar a correr, é perigoso? Muito perigoso. Olha, existe uma série de dados que aumentam o risco de morte súbita. Tá? Como esses que eu citei antes, pressão alta, diabetes, cigarro. Entre esses dados, um dos dados que aumenta o risco de morte súbita é a pessoa que está com uma baixa capacidade funcional. A pessoa que está destreinada, se ela vai fazer um exercício mais forte, ela tem um risco maior do que aquela que vem treinando. Fora isso, e essa época do ano é importante que se cite pelo menos mais duas coisas que também aumentam o risco de morte súbita, é atividade física no calor intenso. Então, época de verão, é melhor evitar o calor intenso, o sol intenso. E a ingesta de álcool prévia à atividade física também aumenta o risco. Também é uma época que as pessoas tendem a beber mais álcool. Ou então, seja, tem que ter cuidado. A pessoa que não faz atividade física, porque eu ia falar dos atletas de fim de semana, mas eu já vou colar nessa pergunta, né? Não faz atividade física, vai num churrasco com os amigos, resolve jogar futebol, tá muito calor e ingeriu álcool. Vira uma bomba relógio. Interessante que tu usasse o mesmo exemplo que eu costumo falar para os meus pacientes. Exatamente isso. Né? Essa pessoa que acha que no final de semana vai compensar tudo que não fez durante a semana, vai correr feito louco, depois de beber um álcool, comer um churrasco gordo, decididamente é uma bomba relógio. E aí, acho que as pessoas não têm, né, a noção de que o coração é um músculo também que precisa ser preparado, é isso, doutor? Exatamente. O coração é um músculo, ele vai fazendo determinado esforço. Imagina o seguinte, a pessoa que nunca jogou futebol, fim de semana vai jogar 5 partidas seguidas, em algum momento ela vai ter cãibra na musculatura. Isso as pessoas entendem. Agora, é difícil de entender que eventualmente o coração pode ter alguma coisa desse tipo. Quer dizer, o mecanismo é diferente, não é uma cãibra, mas se o coração for exigido além do que ele tem o que dá, ele realmente pode sofrer e pode chegar a um infarto e pode chegar a uma parada cardíaca. Certo, e com relação, vamos voltar, né, aos maratonistas, né, os corredores de maratona. Esse sim que tem essa preparação, então nesse caso eles podem ficar tranquilos que a notícia é boa. Exatamente. Hoje em dia todas as grandes maratonas do mundo exigem uma avaliação médica. Então é importante que isso seja dito porque essa pesquisa foi feita a partir das grandes maratonas norte-americanas. Então, presume-se que essas pessoas, ou pelo menos a grande maioria delas, tinham uma avaliação. Bom, dentro desse contexto de ter havido uma avaliação prévia, certamente pode ficar tranquilo, os números são bem pequenos e bem tranquilizadores. As pessoas normalmente vão atrás de uma atividade física muito pela estética, né? Para emagrecer, para ficarem mais bonitas. Parece que a saúde é que vem junto como objetivo e não o contrário. Como é que dá para a gente diferenciar assim, um coração bem... como que eu vou fazer a comparação? Bem preparado, né? Entendo. Não, são coisas realmente diferentes. Tá? Assim, fazer o exercício por uma questão estética não é ruim. Vamos também, assim, ninguém está aqui fazendo apologia contra a estética, não é isso. Agora, decididamente, a atividade física não é uma brincadeira também. É mais ou menos como um remédio, por exemplo, tem que se tomar na dose certa, não adianta dobrar a dose imaginando que vai dobrar o efeito, né? E a atividade física funciona assim, ela tem que ser orientada, ela tem que ter um nível adequado, em geral se faz 3, 5 vezes por semana, num tempo bom, que em geral é entre 30 a 60 minutos, e com isso vai se conseguir condicionar o coração de uma forma que vai reduzir todos aqueles eventos que a gente quer que reduza, infarto, derrame, morte súbita. Então, essa é, vamos dizer assim, a visão saudável da coisa, né? Fazer o extremo pensando que tem que emagrecer um número grande de quilos, porque agora é o verão, é sempre um risco e tem que ser pesado com muito cuidado. E aí, para a gente finalizar, quer dizer, um coração que está bem preparado, né, com uma atividade física aí que visa a saúde, ele é uma medida de prevenção também a problemas cardíacos, não é isso? Sem dúvida. Olha, a atividade física regular, ela é um fator de risco independente. O que quer dizer isso? Ela, além de reduzir o peso,
além de melhorar o controle da pressão arterial, além de melhorar o controle do diabetes, além de facilitar com que as pessoas parem de fumar, só o fato de estar fazendo a atividade física reduz o risco de infarto, reduz o risco de morte súbita, reduz o risco de derrame. Então, assim, poucas coisas hoje em dia na literatura médica são tão benéficas como isso, e é muito bom que um trabalho desses venha a confirmar que o risco não é grande, porque a gente efetivamente pode estimular cada vez mais as pessoas. Perfeito. A gente conversou com o Leandro Zimmermann, cardiologista e ritmologista da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Obrigada, viu, doutora? Até uma próxima.